Vascaíno, fala Vascaína, tudo bem? Uma boa tarde, um bom começo de noite, um casaca no seu coração e especialmente que Deus possa abençoar as nossas vidas. Meus amigos, mais um vídeo para a gente passar a limpo o noticiário esportivo do Clube de Regatas Vasco da Gama e para a gente expor a nossa respectiva opinião sobre cada assunto. Isto mesmo. E neste vídeo a gente vai falar muito aqui sobre Vasco da Gama e Botafogo, próximo jogo do Vasco, que acontecerá na quinta-feira. Barbieri cheio de problema para poder escalar a equipe Cruz Maltina, e a gente vai falar aí sobre a situação aí de contratações. O Vasco intensificou aí a busca por 3 atletas aí. Parece aí que essa derrota contra o Fluminense aí ligou uma chavezinha lá de alerta no Vasco e hoje, parece que começaram a correr. Eu peço a você que não é inscrito aqui no nosso canal para se inscrever, deixe o seu like ou o seu dislike e ativem o sininho. Vamos começar falando aqui sobre o Campeonato Carioca, meus amigos. É o seguinte, o jogo do Fluminense já ficou no passado. Acabar com o vitimismo, o que vale são os 3 pontos que o Fluminense ganhou. Não existe si no futebol. E agora a gente tem que pensar no Botafogo. Pensar no Botafogo e pensar em contratar. O seguinte, jogo aí do Botafogo contra o Vasco, 60 mil ingressos aí colocados à venda, né, disponibilizados. O nosso treinador aí, o Maurício Barbieri, cheio de problema para poder escalar a equipe Cruz Maltina. E olha só, o Vasco tem a obrigação de vencer. Se o Vasco empatar ou perder essa partida, vai dar adeus ao campeonato estadual sem se classificar para as semifinais do Campeonato Carioca, o que seria ridículo, porque é a obrigação do Vasco chegar ali pelo menos entre os 4 primeiros. E o seguinte, né? Ainda tem a situação lá da Copa do Brasil, porque somente 6 clubes, os 6 primeiros classificados, vão poder jogar aí a Copa do Brasil 2024. Então, meus amigos, os problemas aí do nosso treinador, o Barbieri, terão que ser superados. Hoje a gente toma conhecimento que o jogador aí, o Jair, vai ficar 3 semanas fora aí, com lesão na coxa, o melhor jogador ali do meio-campo do Vasco. E o que está me impressionando nesse início aí de campeonato é a quantidade de jogador do Vasco que está se lesionando. Nenhum clube no Brasil está com jogador se lesionando quanto o Vasco está. Aureliano, Figueiredo, Nenê e Bambu, certo? Mais o Jair agora, 5. São 5 jogadores aí que a gente imaginava aí que iriam jogar no time titular do Vasco da Gama. Enfim, bom, vamos torcer para que haja uma melhora. Não deverá ter tantas mudanças assim para o jogo contra o Botafogo, até porque, o Maurício Barbieri não tem tantas opções assim. O Marlon Gomes está voltando aí da seleção, o jogador está com estiramento aí, também desfalca o Vasco da Gama. Sobre a situação aí de reforços aí, hoje o jogador Capasso fez aí exames médicos aí, o Vasco aguarda aí o resultado dos exames médicos aí do Capasso para poder fazer a apresentação. É muito difícil que o Capasso tenha condições de jogo para quinta-feira.
certo? Mas é um jogador que chega já pronto fisicamente para, assim que for registrado aí, ter condições de jogo. E o Vasco intensificou a situação de contratação aí de mais 3 jogadores. Deu uma evoluída muito grande hoje na situação do zagueiro Sérgio Barreto. A gente traz aqui para vocês a informação. O Vasco entende que precisa contratar mais um zagueiro, isto independentemente da chegada do Cabasso, certo? E eu acho que também tem. O Vasco, então, indo com toda a força aí para contratar o Sérgio Barreto. O Vasco fazendo aí uma proposta, o Vasco aumentou a proposta aí pelo Sérgio Barreto, chegando na casa aí de 2 milhões de euros. Bom, situação do Cuejá, hein, cara? Situação do Cuejá, a gente já tinha trago aqui para vocês. Hoje saiu uma matéria na Goal dizendo que o Cuejá esteve muito próximo de vir a se tornar jogador do Vasco da Gama antes do Mundial de Clubes, só que o Al Hilal deu aquela cravada na negociação, pois entendia que o jogador era peça fundamental. Segundo matéria aí do Goal.com, o jogador estaria muito próximo de assinar aí com o Vasco da Gama, certo? E a gente espera aí que o Vasco venha contratar mesmo um jogador do calibre aí do Cuejá para poder nos ajudar aí, certo? Bom, é o seguinte, o Vasco já tentou o Zanocelo, tentou aí o Leonaldi, foram contratações que pediram muito alto, Santiago Reis, vários jogadores aí o Vasco tentou, perdemos aí o Aranguiz para o Internacional, então a gente tem muita situação aí acontecendo. Inclusive, vou até colocar aqui a fonte, né, para que vocês tenham conhecimento, certo? Aqui, ó, Vasco deve se movimentar para tentar a contratação de Cuejá, do colombiano, certo? O Internacional também tem interesse aí nesse atleta, certo? O Inter que está tentando montar um time bom aí, né? E é o seguinte, vamos aguardar para ver como é que vai ficar. Sobre essa situação de camisa 10, que é prioridade, tá? O Paulo Brax intensificou aí também a procura por esse atleta. O Vasco precisa muito. Informação que a gente teve hoje que deverá ser um jogador estrangeiro, esse camisa 10 aí, até o Vasco ter o meio do ano para poder contratar esse jogador que seria a cereja do bolo aí para poder caprichar ali no setor do meio campo ali. Vamos cobrar. Paulo Brax está lento, está devagar essa situação aí. A situação de momento é essa, pessoal. O Vasco intensifica aí a busca por um zagueiro, um volante e também um camisa 10. Obrigado pela atenção. Vasco neles e a verdade prevalecerá. E é pouco. O Vasco está precisando de um reserva para o Pedro Raul e está precisando também de jogador de lado de campo. Quem avisa, amigo é. E obrigação ganhar do Botafogo. Valeu!